Boa noite, irmãos. É um privilégio estar novamente reunido com vocês, em torno da Palavra de Deus, para podermos meditarmos e aprendermos um pouco mais com o Senhor através da Sua Palavra. E eu gostaria de iniciar fazendo uma leitura com os irmãos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, aonde Salomão ele diz da seguinte maneira: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo determinado, com propósito debaixo do céu. E esse é um dos temas da nossa mensagem nesta noite. Tempo. E o que quer dizer tempo? Quer dizer também período e momento, né? E este é um momento, é um período, é um tempo onde nós devemos exercitar a nossa fé, crer e acreditar. É também um período, um momento e um tempo de orarmos e falarmos com Deus, ouvir a Deus e buscar a Deus, anunciar a Deus, tempo de poder clamar, pedir, rogar, suplicar, tempo também de muito agradecer pela graça, pela misericórdia, pelo amor e pela compaixão de Deus que são infinitas em nossas vidas. Tempo de entregar, deixar, depositar, colocar tudo nas mãos de Deus. Tudo aquilo que anseia, que deseja ao nosso coração, tudo aquilo que nós queremos que Deus possa fazer e realizar em nossas vidas. É tempo também de nós esperarmos em Deus, aguardarmos em Deus, com paciência e paciência no Senhor, mesmo nos momentos de alegria, de satisfação, momento de regozijo, momento de prazer, mas também num tempo, num período e num momento onde a dor, a aflição, a angústia, o sofrimento faz parte da nossa vida. Então tudo tem o seu tempo, tem um período e tem um momento que é determinado por Deus, determinado diante da soberana vontade de Deus, ou também determinado sobre a soberana permissão de Deus. Vamos caminhar para um primeiro exemplo, dentre três que nós iremos verificar. Vamos no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, são dois textos muito conhecidos pelos irmãos, aonde retrata a história de Ana. Vamos ler os versículos. A partir do versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas derem um filho, homem, ao Senhor ou darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, observando ele em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se movia a sua voz, pelo que Eli, o sacerdote, a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu:
Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora e falado isso perante Deus. Então respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A primeira aplicação que nós podemos entender aqui, irmãos, e saber, é que Ana, mulher de Eucana, que também tinha uma outra mulher, né, chamada Penina, e ambas moravam com ele, uma tinha filhos e a outra não. Aqui nós podemos observar, no capítulo 1, que a vontade de Deus na vida de Ana era em inúmeras situações. Uma delas é que Deus cerrou a sua amada. Então ela não poderia gerar filhos, não era uma mulher fértil. Porém, a sua adversária, como assim se coloca, ela tinha muitos filhos e filhas. E não só isso, mas ela a afligia, ela lhe causava dor, sofrimento. Ela tinha um sentimento sobre Ana de arrogância, de prepotência, de altivez de espírito, e com isso Ana sofria muito. Mas Ana, ela nunca se esqueceu de Deus. Durante esse tempo, durante esse período, durante esse momento, Ana não cessou de rogar, de pedir, de suplicar a Deus. Ana não cessou de confiar, de acreditar e de ter fé em Deus. Ana não atentou para a observação, né, e o julgamento que o profeta Eli fez no momento em que ela estava tendo uma oração íntima, profunda, intensa, sincera e verdadeira, falando com Deus, para que Deus pudesse conceder aquilo que deseja o seu coração, que era ter um filho. Ana não atentou para as oposições nem para os comentários. Ana se fez fechada, motivada e centrada em Deus. Então, nós vemos que no finalzinho, no versículo 19, aqui diz que e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Mesmo em meio às aflições, Ana continuou adorando a Deus. Ana continuou dando graças a Deus por tudo aquilo que Deus fazia na vida dela. E aqui diz que o Senhor se lembrou dela. A partir do versículo 20, nós podemos ler. E sucedeu que, passando algum tempo, um período, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia a ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, e oferecer o sacrifício ao Senhor anual e cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parece aos teus olhos. Fica até que o desmame, então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. Degolaram o bezerro, trouxeram o menino a Eli. E disse, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar, para poder falar com Deus. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, e eu lhe tinha feito. E por isso também ao Senhor o entregarei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Então, Ana, ela fez cumprir o seu voto que havia feito com Deus, que o único desejo do seu coração era que Deus lhe desse um filho. E quando Deus lhe desse esse filho, ela ia consagrar ao Senhor. Ela ia dedicar aquele filho
ao Senhor. E assim ela o fez. A partir do capítulo 2, nós podemos ver aqui um cântico de Ana, onde ela, orando e ainda conversando com Deus, ela diz: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até Estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida, é o que dá vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monte exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes e para fazer-lhe dar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contenderem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Ana faz uma oração exaltando a Deus pelo que Deus havia feito na vida dela. Ana cumpriu o propósito de Deus depois de ter aquele filho, o consagrar aquele filho a Deus. E aqui do versículo 18 até o versículo 20, também podemos ler da seguinte maneira: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Pois visitou o Senhor a Ana, e concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres, felizes, contentes e regozijantes. Estamos alegres porque Deus tem nos preservado, tem nos conservado. Deus tem nos livrado em muitos momentos, irmãos, não só por causa de uma gripe que vem de um vírus que tem levado muito à morte, mas Deus também tem nos livrado dos perigos de acidentes, de assalto. Deus tem nos livrado dos homens maus e perversos. Deus tem suprido as nossas necessidades física, material e também espiritual. Por isso possamos aprender com Ana em buscar, rogar, suplicar, pedir e agradecer a Deus. E quando Deus nos conceder as bênçãos, podemos ser cada vez mais agradecidos. Portanto, tudo tem o seu tempo, o tempo determinado por Deus. Vamos ver mais um outro exemplo no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. O povo cativo na Babilônia. E diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, e dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é o Senhor, ou o Senhor é o seu nome. E o que ele diz aqui no versículo 3? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabe. Portanto, rogue, suplique, peça, clame a mim, e eu vou te responder, eu vou te retornar, e vou anunciar, vou declarar, Vou proclamar, manifestar, vou evidenciar e realizar na vida de cada um de vocês grandes coisas, enormes, imensas, profundas, situações marcantes em nossas vidas, inesquecíveis
que vem do poder, da eficácia e da força das mãos de Deus. Porque ele diz coisas grandes e firmes, resistentes, sólidas, fortes, que muitos não sabem. Nós sabemos porque temos experiências para testemunhar de uma vida vivida debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E, por último, vamos em Efésios capítulo 3 e vamos também ler aqui a oração de Paulo aos irmãos de Efésios e destacar o versículo 20. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma por nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarmos enraizados e fundados em amor. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude, o poder de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, e em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso, aquele que tem todo o poder, que é soberano, que é absoluto, aquele que é capaz de poder fazer e realizar muito mais abundantemente, excessivamente, amplamente, numerosamente, em grande quantidade, além daquilo que pedimos e rogamos, que suplicamos, que clamamos, ou daquilo que nós pensamos e cogitamos, segundo o poder, segundo a capacidade, segundo a autoridade, segundo a força, a virtude que Deus opera em cada um de nós, diante da obra que Ele realiza em nossas vidas. Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus continue nos abençoando e possamos saber, irmãos, que em todo momento, período e tempo, tudo está determinado por Deus, tudo está já colocado por Deus, que venha a acontecer. Concluindo, a Bíblia diz que tudo vai passar, menos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a coisa mais certa a se cumprir diante das nossas vidas e diante desse mundo. Deus vos abençoe. Uma boa semana a cada um de vocês. Amém?